Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones. E galera, hoje eu vou fazer um vídeo que tá um pouquinho atrasado, já que o jogo já saiu há algum tempo, mas na verdade eu só parei pra refletir sobre isso agora, que são as minhas críticas sobre o Resident Evil 7. Vocês sabem que eu tenho feito isso de muitos jogos agora, eu acho que é interessante eu dar essa perspectiva também, que até os jogos que eu gosto, eu também tenho coisas negativas pra falar sobre, e eu acho isso muito interessante fazer. Eu já fiz meu vídeo falando sobre as críticas de Overwatch, eu já fiz vídeo falando sobre as críticas de Watch Dogs, e eu tô fazendo isso de diversos jogos que eu tenho jogado e gostado recentemente, tá certo? Então eu vou fazer também minhas críticas sobre Resident Evil 7, porque apesar dessas coisas que eu separei aqui, eu não acho que isso prejudica o que eu gostei do jogo. Tipo, se eu soubesse isso aqui antes de jogar, eu jogaria do mesmo jeito, e eu gostei do jogo do mesmo jeito, independente dessas coisas aqui. Então eu vou falar agora as minhas críticas a Resident Evil 7. Bom galera, Resident Evil 7 é um jogo de survival horror que voltou às origens do Resident Evil, mesmo mudando a perspectiva do jogo, né, que é agora em primeira pessoa, e introduziu diversos novos personagens que não existiam na série. A gente controla o Ethan, né, que é o cara que vai lá atrás para salvar a esposa dele. E a minha primeira crítica ao jogo é o personagem principal, o Ethan. Porque eles fizeram um trabalho tão bom em todos os outros personagens, como a Mia, como a família Baker. Todos são personagens muito interessantes, com muita personalidade. Mas o Ethan não, né? Isso é uma das coisas que eu tenho um problema hoje, os jogos de hoje em dia. Que a maioria dos jogos hoje em dia tá fazendo que você é um personagem que você não tem cara, joga com o cara que ninguém liga e tudo. E eles fizeram isso em Resident Evil, o que eu não gostei muito. Nós temos quase nada de desenvolvimento do personagem principal. A gente nem vê a cara dele, a gente nem sabe como ele é. E eu não sei porquê, mas parece que o dublador do Ethan, eu não sei, parece que foi de propósito, porque todos os outros personagens são tão intensos, mas o Ethan não é. Sabe, a hora que vai ter spoilers do jogo, ok? Isso é óbvio que vão ter spoilers do jogo aqui. A hora que a Mia arranca o braço dele fora, a reação dele não é nada demais, sabe? E ele começa a ver umas coisas bizarras e a reação dele é muito básica. Não tem nenhum desespero, você não sente que o personagem tá tendo aquele pânico todo, né? Por exemplo, logo no início, quando a gente pega aquela fita e mostra a casa de hóspede, o cara, né, você é o cameraman, o outro cara que tá com você, ele tá desesperado, você vê isso, e é a reação normal de um ser humano. A não ser que seja revelado depois que o Ethan é um super soldado, e que já tem encarado isso muitas vezes, mas aparentemente ele era só um cara normal. Então era pra ele estar num pânico total naqueles momentos, e o jogo não faz você sentir que o personagem está em pânico, né? Apesar de todas as vezes que ele encontra o Jack, toda aquela coisa, tipo, eu jogando fiquei tenso, mas o personagem não parece que fica tanto. E eles não mostram o rosto dele hora nenhuma. A gente não sabe o que o Ethan é, não sabe o que ele faz. A única coisa que a gente sabe é que ele tá ali pra salvar a esposa dele. Então eu acho que o personagem principal podia ter um trabalho muito maior e ia ser bem mais interessante se a gente se identificasse mais com o Ethan. Bom, antes de eu continuar, eu vou falar sobre alguns problemas técnicos que eu encontrei com o jogo, tá? Eu joguei as duas versões, eu joguei no PlayStation 4, sem ser o Pro, e eu joguei no PC. Se você acompanha minha série, você viu os diversos problemas que eu tive jogando no PC, tá? Várias vezes dava uns travadões no jogo, assim, travava tipo 4 segundos o jogo travado e depois voltava, né? Tinha alguns problemas de loadings muito longos em certas situações. Então o jogo não era o mais otimizado do mundo. E o meu computador é um computador pesado, é um computador forte, que aguenta tranquilamente jogar um jogo que nem tem a capacidade gráfica tão exuberante assim. Muito pelo contrário. Eu já joguei coisas muito mais pesadas aqui que rodaram tranquilamente, né? E se você pegar o gráfico do PC com o do PlayStation 4, não tá... porque eu joguei no Play 4, não joguei no Xbox, mas deve ser a mesma coisa, basicamente. Não tá muito melhor do que o do PlayStation 4, não. Então no PC tiveram alguns problemas técnicos, alguns travadões. Teve uma luta contra o Jack, a forma final dele, que caiu pela metade as frames do meu jogo. E não voltou, só voltou quando acabou a luta. Porque tipo, a luta dele é muito grande, ele fica na tela inteira, tem muita coisa acontecendo. E aí o jogo começou a dar uns travadões, o que me incomodou bastante na hora da luta. Inclusive tá no YouTube, vocês podem ver eu derrotando ele na metade dos frames. No PlayStation 4, cara... Sim, eu não tenho PlayStation 4 Pro, tá? Eu tenho PlayStation 4 normal. A quantidade de frame drop travada que dá, na moral, é bizarro. Só jogando, depois ver o DLC, eu gravei. A quantidade de frame drop travada que deu, nossa senhora.
sabe? A Capcom, pô, podia fazer um negócio um pouco melhor do que isso, sabe? Não tem razão pra um jogo que não é nada muito complexo, sabe? Ter essas travadas, esse frame drop que teve conforme eu joguei. Realmente existem os problemas técnicos. De novo, isso aqui não prejudica pra mim em momento nenhum, assim, o overall do jogo. É um jogo incrível do mesmo jeito. Bom, outra coisa também que eu achei que poderia ser melhor nesse jogo é que existe pouquíssima variação de inimigos e os inimigos não progridem de forma razoável, né? Você só enfrenta aquele fungo maluco, né? E é basicamente ele a todo fim com uma ou outra variação. Tem aquele fungo que fica no chão, tem um que tem tipo um escudo e o gordão. São poucas variações e não evolui direito. Assim, se você pegar o Resident Evil 1, tá? O primeiro Resident Evil. A gente tem o zumbi toscão, que a gente, obviamente, é o inimigo que mais tem. Mas tem, no mesmo jogo, tem o cachorro, tem os corvos, tem o Hunter, tem as aranhas, né? Tem plantas que te atacam depois. Tem as larvas, não tem os vermes malucos? Tem várias variações de. Isso é Resident Evil 1 que a gente tá falando. E cada inimigo tinha uma fraqueza específica. Não sei se vocês lembram disso, mas todos os inimigos tinham fraquezas. O zumbi comum, por exemplo, ele tinha fraqueza a ácido. E cada inimigo tem sua fraqueza. Por exemplo, as aranhas tinham fraqueza a fogo, né? E nesse jogo a gente basicamente só enfrenta um tipo de inimigo. Tem aqueles insetos gigantes, mas é tão pouco, você só enfrenta em um momento do jogo. Então, o jogo poderia enriquecer com variação de inimigos que fizessem sentido para a situação. Apesar de eu ter gostado. Só que os inimigos, o problema deles não é só pouca variação. Eles são... A inteligência artificial, não é inteligência artificial, mas como a Capcom colocou ele no jogo, por exemplo, se você abrir a porta e ir pro outro lado, a maioria deles não te persegue. A maioria deles some, fazendo ser muito fácil ignorar os inimigos. Nos antigos Resident Evil, você também podia ignorar os inimigos, mas eles ficavam ali, e toda vez que você passasse ali, era um problema que você tinha que lidar. Esses não, você consegue fugir deles com muita facilidade. Apesar do meu caso, eu não gosto. Nunca gostei de nenhum Resident Evil deixar inimigo vivo, então eu matei todos. Mas se você pegar aí, tem muito gameplay que eu vi, de gente que zerou o jogo e tal também, que vagabundo foge, e valeu, você não precisa lidar com aquilo. Eu sempre achei, na verdade eu gosto de jogar Resident Evil assim, os antigos, claro, que você tem aquelas munições, você tem que matar. Eu sempre botei o foco que eu tenho que matar todos os inimigos e administrar aquela munição. Eu sempre achei irado jogar assim e é assim que eu jogo. Mas realmente o jogo ia ganhar muito a pouca variação, né? Ia ganhar muito se tivesse mais variações de inimigos em situações diferentes, que fizessem coisas diferentes também. Ia ser bem legal. Ainda mais, por exemplo, quem não lembra, quando você viu um cachorro, o cachorro sempre foi punk de derrotar, sabe? O zumbi normal era mole, o cachorro sempre era um saco. E aí quando começou a ver o Hunter, que tinha insta-kill, caraca, você tinha que matar ele ali, você tinha que deixar ele perto pra estourar a cabeça dele K12, se certinho tudo. E tudo isso gerava mais tensão no jogo e deixava mais interessante, é claro. E aí isso leva pra a outra coisa do jogo que, assim, Resident Evil, todos eles, nunca foram jogos muito difíceis. Mas esse foi um pouco fácil demais. Não que você não morra, claro que você vai morrer. Mas é um pouco fácil. E assim, o que... A coisa os chefes são uma das coisas mais interessantes pra mim que tem nesse jogo. Mas o último chefe, por exemplo, é muito fácil, sabe? Não tem dificuldade nenhuma de derrotar ele. E assim, o chefe final é tão fácil que você não precisa nem administrar as munições pra isso, né? Normalmente você lida com... quando você vai lidar com o chefe, é onde você tem mais que administrar suas munições. Isso acontece quando você luta contra o Jack, quando você luta contra a Marguerite, né? Marguerite, então, principalmente. Você tem que administrar muito bem as munições. Mas o último chefe, principalmente... Foi básico demais. Foi básico demais. E eu achava legal também quando tinha chefes que você tinha que resolver puzzle pra derrotar. Não tem isso nesse Resident Evil 7. O último chefe, a batalha contra ele é um pouco anticlimática, porque é muito fácil. O jogo meio que carrega você pela batalha final inteira, te dá uma super arma e você vai lá e derrota o Ultra Master Blaster chefe. Eu acho que podia ter um pouco mais de complicação nessas situações. E pra finalizar... eu achei a progressão do jogo um pouco estranha, porque eles colocam um sistema de progressão no jogo que é pouco satisfatório pra começar, porque quando você progride, você não sente que você progrediu. Eu tô dizendo assim, em relação àqueles itens que você usa, os esteroides, por exemplo. Você não sente a progressão, você não sente que você ficou mais forte, você não sente que melhorou. Porque diferente do Resident Evil 4, 5, né, os outros que teve, quando você aumentava sua vida total, você via aumentar, né? E isso te dá uma sensação que você está mais poderoso. E a parada também de... aquelas moedas que você pega, você compra um negocinho aqui, outro ali, também é um pouco
nebuloso, sabe? O jeito que você consegue fazer as coisas com isso. Você não sente que você progrediu, você não sente que você evoluiu. E ou você não bota progressão nenhuma no jogo, ou você faz uma progressão que você realmente sinta que o personagem vai evoluir, que está mais forte, que agora você pode combater. A única progressão que eu sinto no jogo que realmente é satisfatória é a da mochila. Na hora, você pega a mochila, caraca, aumentou meu inventário. Essa é uma parte legal. Só que as outras coisas você não sente tanto assim. E eu acho que poderia ter uma maneira de você progredir, que não precisa ser descarado, que nem era no Resident Evil 4, 5, 6, que você comprava as coisas, apesar de eu gostar, mas assim, óbvio que não fazia muito sentido, né, no mundo que tava ali. Tem um bagulho óbvio, botar as moedinhas na gaiolinha, não sei o que, tudo bem. Podia continuar sendo assim, mas ter mais variações, você achar mais moeda e poder comprar outras coisas e você escolher tudo. Foi muito pouco nesse Resident Evil 7, eu achei. Essas foram as minhas críticas ao jogo. Eu provavelmente esqueci de alguma coisa, né? Não é possível que eu lembre de tudo aqui. Mas eu acho que são esses os problemas que eu tive com o jogo. Novamente, jamais eu tô querendo hatear o jogo de jeito nenhum, porque eu gostei muito do Resident Evil 7. Eu não canso de falar o quanto eu gostei. Mas é claro que todo jogo tem seus defeitos. E eu acho que é legal fazer todo mundo... Muita gente pediu pra fazer esse vídeo criticando o Resident Evil 7. E tá aí o meu vídeo com as críticas do Resident Evil. Não existe jogo perfeito, certo? Não, isso simplesmente não existe. Mas resta a gente avaliar e entender. Porque, por exemplo, pra mim, esses problemas que eu falei podem não ser grandes coisas pra mim, porque eu continuei jogando o jogo e eu gostei pra caramba dele. Mas pode ser que alguém tenha problemas com isso e não queira jogar o jogo por causa disso. E se, né, alguém deixou de comprar o jogo porque viu um problema que ele não toleraria no jogo, eu acho válido as pessoas saberem. Então, galera, essas foram minhas críticas ao jogo. Eu queria saber as suas. Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei, comenta aqui embaixo. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!